Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Gente, vamos para a revisão de hoje, que o dólar subiu aí, né? Sem olhar para trás. Olha isso, gente. Ai, peraí que eu tô no gráfico errado. Agora com a T11. Subiu tudo, né? Hoje aí foi bater 5,70. O Billy tá melhor da garganta, ó. Agora ele vai latir. Vocês perceberam que ele não latiu ontem? Pessoal, vamos lá para a revisão. Gente, muito legal o cenário hoje do dólar. Mais um dia aí que deu para aproveitar bem, né? Essas entradas que deram dentro do operacional. E vou explicar aí a entrada que eu fiz, tá? Primeiro, que foi aqui no começo do dia. Depois nós tivemos uma outra entrada aqui, né? Mas no final do dia, que eu considerei também um stop aqui no 13, mas vamos falar disso, tá? A gente marcou aqui o primeiro candle do dia, né? Tinha uma resistência lá, ó, do dia anterior, e o mercado já abriu com esse candle de rejeição, tá? Para quem não sabe, o candle de rejeição, ele é literalmente esse martelo. Vamos supor assim, ó, tinha resistência lá, uma resistência forte, né? Que era a resistência do dia anterior em vermelho. Toda resistência que a gente marca, ou suporte que a gente marca em vermelho, é muito importante, é muito forte. Então, pensa assim, ó, o comprador tentou fazer a compra acima dessa resistência e os vendedores defenderam, ó, deixando esse pavio aqui, e ele formou um martelo, ó, um martelo invertido. Esse é um candle de rejeição. Então, ele está rejeitando a compra, né, nesse patamar aqui. Logo, nós temos a VWAP trabalhando acima da T4, tá? Tive que pausar aqui, o Billy subiu aqui, esse cachorrinho tava doente, graças a Deus tá melhorando. Gente, então, a VWAP passando acima da T4, como vocês sabem, eu estou pensando em vendas. Então, eu tinha um suporte, uma resistência que já tinha sido rejeitada, eu aguardei. Né? O comprador tentou fazer a compra de novo. Olha essa defesa de novo, vendedora. Tentou sair de novo, formou dois candles acima, né? Num cenário normal, se eu não tivesse essa resistência aqui, a entrada de compra seria aqui acima do 5. Claro, se a T4 tivesse cruzado a VWAP. Então, como isso não aconteceu e ele deixou outro candle de rejeição, eu acabei fazendo a venda. Por quê, pessoal? Toda a resistência ou suporte vermelho, né? Tipo, eles tentaram passar duas vezes pelo mesmo lugar e as duas vezes foram rejeitadas, é um sinal muito forte de venda nesse caso, né? Se fosse de compra, né, seria embaixo. Mas nesse caso aqui, ó, percebam, na mesma linha, ele deixou o mesmo padrão de candle, mesmo que esse candle é comprador. Então, me posicionei aqui, ó. Eu tinha um espaço para ele andar, né? Até aqui esse suporte. Então, essa parte aqui, ó, dos três candles, você meio que desconsidera, porque eles estão brigando, ó, fechando acima, fechando abaixo, fechando acima, fechou acima, tá? Então, sempre, como eu venho falando aí para vocês, sempre que o mercado tiver força para fechar abaixo de uma média, eu tenho que aguardar a confirmação, tá? Explicar melhor isso, ó. Tentei comprar aqui, o vendedor defendeu fechando abaixo da VWAP. Então, eu preciso de uma confirmação na compra. A confirmação é o segundo candle comprador. Só que esse segundo candle comprador foi de rejeição. Então, não tinha como eu comprar ali em cima. Eu poderia pensar em venda. Duas rejeições no mesmo lugar e vender. Beleza? Então, aqui para mim foi uma venda de rejeição. E aqui no 7 também, tá, pessoal? Por quê? Eu tenho dois candles da mesma cor trabalhando abaixo das principais médias, que é a VWAP e a T4. Ai, Ana, mas está contra a T11. É um trade de antecipação. Se você entrou nesse trade, fechou o próximo candle, protege a operação. Mas aí também você tem que avaliar se compensa, né, fazer isso. Ah, compensa fazer isso, me arriscar desse jeito? Você avalia isso na hora. Eu teria entrado aqui no 7, tá? Porque eu tenho dois candles trabalhando abaixo das médias. E como eu falo para vocês, ó, eu não estou usando, eu tenho um gráfico aqui do lado que eu não uso até 11, ó. Então, o cenário para mim ficou ainda mais claro. Ó, eu vi essas duas rejeições.
Dois candles vendedores trabalhando abaixo das médias, para mim foi caminho livre. Então, era um cenário que dava para ter entrado aqui com certeza, principalmente por conta dessa configuração e dessas rejeições, tá? É que eu penso assim, dificilmente ele ia vir aqui bater uma terceira vez aqui, sabe? Então, por isso. Aí desceu, né? Aqui foi o que eu falei, pegar no candle 9, gente, já andou muito, tá? Já tenho 4 candles vendedores. Então, a probabilidade é que ele faça um pullback. Muito arriscado entrar aqui no 9, tá? Ou pegou aqui em cima, ou teria que aguardar a perna aí terminar. E aí a perna terminou, né? Marquei o candle 11, ó. Aí onde falei do stop, gente, nós tivemos aqui, eu não olho o passado, né? Então, em teoria, a gente não vai olhar o que está acontecendo aqui do lado. Mas eu sei que tem bastante gente que olha, então teria se protegido. Veio numa perna de baixa, marquei o candle 11. Olha esse pullback abaixo das médias. Qual é o segundo candle abaixo? É igualzinho gêmeo, gente. Um candle, primeiro candle abaixo aí das médias, segundo candle abaixo de tudo, ó, abaixo das médias e abaixo desse suporte. Se ele for acionado, e esse é um candle de continuação ainda, gente. Já pensou? O candle de rejeição é igual esse aqui, ó, tá? Ó, ele fecha abaixo. Nesse caso aqui, ele teria que ter fechado em cima, o martelo aqui em cima. Como ele fechou abaixo da linha, ele é um candle de continuação, tá? Não é uma rejeição. Porque assim, ó, a rejeição, ela tenta passar pela linha e ela não consegue, né? Esse daí passou e fechou abaixo da linha. Então, ele é um candle de continuação. Então, seria uma entrada válida aqui no 13, tá? E aí, ele acionou e estopou. Então, aqui eu considerei como um stop dentro do operacional, tá? E aí, ele subiu. Ó, quais são as principais médias? A T4 e a VWAP. Olha o 16 fechando abaixo da VWAP. Então, não é uma boa entrada, né? Entrar aqui no 16, teria que aguardar esse rompimento. Por quê? Eu preciso dessas duas médias, principalmente, trabalhando abaixo do preço, para eu poder pensar em compra, tá? Então, ele subiu aqui, ó, numa perninha de alta. Deixa eu pausar. Pronto, gente, voltei. Ó. Então, pessoal, não posso operar contra as médias, tá? Principalmente contra a VWAP. Tenho que esperar ela passar abaixo do preço, tá bom? Então, ele subiu aqui numa perninha de alta. Esses candles, gente, eles são dojis, eles literalmente não têm corpo. Então, o que eu marcaria, assim, essa região? Principalmente porque ele veio de uma perna de alta, tá? E aí, pessoal, poderia entrar no 20, no candle 20? Sim, poderia. Por quê? Esse pullback do doji foi acima das médias, tá? Então, ele fez um rompimento aqui na VWAP, um pullback acima da VWAP e deixou esse candle aqui, né? Embora o volume ele já tenha caído, ele foi. Vocês viram, gente? Foi sem volume mesmo? Então, poderia ter entrado aqui no doji, tá? E aquela coisa, com uma resistência na frente, se entrou, protege a operação, não tem por que arriscar, essa resistência, ela foi rejeitada 2 vezes. Aí é assim, né, gente? A gente vê um cenário pronto, a gente fala, olha, poderia ter entrado aqui. Só que na hora você não tá vendo esse cenário, você não sabe o que vai acontecer. Então, você tem que se proteger, você tem que analisar o que aconteceu ali do outro lado. Foi uma região que ele rejeitou. Então, se você tiver a oportunidade de proteger sua operação, protege, não tem necessidade de pôr no risco, porque você não sabe o que vai acontecer. Olhar o cenário pronto é uma coisa, né? E aí ele foi embora, tá? O que a gente faz depois dessa pernona de alta? Marca o candle 26. 2 candles acima, pode operar. Por que aqui você não aguardou 2 candles acima? Por conta dessa configuração, tá, gente? Esse pullback aqui em cima, tá? Já da VWAP. Aí ele passou da minha região, eu já entrei. Já entraria, né?
Aí, pessoal, nesse caso aqui da perna de alta, eu marquei essa região, aí o que que pode acontecer? Ele tentar romper e voltar. Nesse caso aqui, é diferente essa situação aí do doji. O doji, gente, ele é um candle de dúvida. Então, quando ele aciona, por exemplo, ele acionou o lado da compra, significa que o mercado ele vai andar para aquele lado, tá? É como se fosse assim, ele veio numa perna de alta, deixou uma dúvida, vou para cima ou para baixo. Aí ele acionou o lado da compra. Então, a probabilidade é que ele vá dar aquele movimento, tá? Aqui não é um doji, né? Aqui é um candle vendedor. Então, eu marco essa região, eu vou operar no segundo candle acima. Então, ó, um candle, igualzinho lá embaixo que eu falei. Um candle comprador, segundo candle comprador. Um fecha acima das médias, o segundo fecha acima de tudo. Teria entrado nesse candle? Eu não. Por quê? Ele não tem pavio, ó. Vocês estão vendo? Então, ele pode estar caracterizando uma exaustão de movimento, tá? Eu não entraria nesse candle aqui, não. Principalmente porque ele tem volume, não tem pavio e tá vindo de uma perna de alta bem grande. Então, eu provavelmente não teria entrado aqui, tá? Aí já era. Não entrou no segundo, não vai entrar no terceiro, né? Aí eu perderia essa perna, vamos dizer assim. Marcaria o 30, também só ia operar acima dessa região. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu marcar aqui e falar da venda. Antes de falar aí da compra. Ai, antes de falar ali da compra, eu vou falar primeiro disso daqui, ó. Ah, Ana, você não usa T4. Como você sabe a hora de vender? Olha aqui. Marquei essa região do 30. Ele veio testar a região. Então, pessoal, eu posso entrar nessa região. Qual que é a falha de rompimento? Espera aí. Vamos lá. O que que é uma falha de rompimento? A falha de rompimento, gente, ela acontece assim. Eu marquei essa região do 30. O candle comprador, ele sai lá para fora, ele vai fechar aqui fora e o vendedor vai defender. Aconteceu ontem, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aquela falha de rompimento que a gente viu, deixa eu ver se foi ontem. Ah, foi, ó. Aqui, ó. Isso é uma falha de rompimento, ó. Marquei a região do 5 aqui, ó. O comprador fechou lá fora e devolveu no martelo de rejeição. Isso é uma falha de rompimento. Ele sai lá fora e o vendedor defende rejeitando, tá? Nesse caso de hoje, ele não fez isso, tá? E também é bem diferente desse cenário aqui, tá bom? Vocês percebem que são cenários diferentes? As reversões, gente, elas são trades que a gente tem que tomar bastante atenção aí, que eles são mais difíceis mesmo de enxergar, tá? Ó, quando que eu poderia pegar essa venda? Se ele fizesse uma falha de rompimento, o comprador fechasse lá fora e o vendedor rejeitasse, né? Numa rejeição, numa reversão ou no engolfo. Não aconteceu isso, ele fechou abaixo, ó. Ele simplesmente fechou os candles abaixo. Onde eu poderia pegar a venda? Se esse 33 tivesse fechado abaixo da T4 e o 34. Aí eu teria 2 candles abaixo das médias, tá? Então, aqui nesse caso do 35, já é o terceiro candle, tá? Isso que eu quero que vocês entendam, que às vezes eu acho que eu não consigo explicar direito. O segundo candle, gente, é sempre do que está iniciando o movimento, tá? Então, por exemplo, assim, é diferente também dessa situação aqui de baixo, ó. Né? Porque eu já tenho todas as médias trabalhando aqui em cima do preço. Por isso que eu posso considerar esse um candle e esse 2. Nesse caso, eu estou contra as médias. Então, eu preciso de 2 candles abaixo delas, né? Para que seja um movimento mais certeiro, assim, vamos dizer assim. Então, esse 33 precisaria fechar aqui embaixo e depois o 34. São cenários diferentes e mais difícil da gente entender, tá? Porque um você está a favor da média, outro você está contra ela, né? Para continuar, entendeu? Se você estiver a favor dela, você pode pegar aqui, ó. 1, 2. Se você está contra ela, você precisa que os dois fechem abaixo, pelo menos aqui da T4, tá bom?
não fechou. Ó, o 33 fechou acima, aí eu contei 1, 2. Eu acho que hoje teve uma dúvida sobre isso, eu acho que é essa dúvida que está gerando, né? Ah, eu achei que o segundo candle abaixo da média fosse o que valia, né? Aqui eu já tenho 3, tá? Pensa assim, o segundo candle é sempre quando inicia o movimento. Então, por exemplo, assim, ó, eu fiz um rompimento para baixo, um pullback, um primeiro candle vendedor. Esse já precisa fechar abaixo da média, quando eu estou contra a tendência, tá? E o segundo também precisa fechar abaixo da média. Se eu estou a favor da tendência, então, ó, fiz uma perna de baixa, fiz um pullback, eu já conto 1, tá? Porque eu estou com as médias ao meu favor. E esse é o segundo. Mas percebam, ele sempre está iniciando um novo movimento, né? Veio de uma perna, pullback, iniciei o movimento de novo. Olha lá. Fiz um movimento para baixo, um pullback, iniciei o movimento de novo. A única diferença é que quando eu estou contra as médias, eu preciso de 2 candles abaixo delas, tá? Se você contou 3, já nem entra nesse aqui, tá bom? Quando eu estou a favor, eu já posso contar o próximo que entrar. Independente se ele está abaixo lá do suporte, você já conta o que fechou o vendedor, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, depois me fala. Fala, Ana, ficou confuso. Me explica de novo, que eu explico, tá? Então, aqui nesse caso, mesmo eu operando sem a T11, eu não entraria aqui no 35, tá? Porque eu queria que esse fechasse aqui e depois o 34, tá? Então, o que me deixaria fora é que eu ia achar que esse daqui já é o terceiro, beleza? E aí ele subiu. Posso comprar aqui? Não, por 2 motivos, né? Tô abaixo desse suporte, dessa resistência e não tem volume. Então, eu tenho que aguardar o mercado sair aqui para fora. E saiu, ó. 1, 2. Só que aí, gente, é a mesma situação do doji, né? Uma perna de alta. E deixou um doji de dúvida. Marcaria essa região, operar em cima dela. Aí ele fez, ó, um rompimento, um pullback e deixou entradas. Poderia entrar no 48? É outro doji aí, tá? Mas como ele veio de um rompimento, ó, você tá vendo? A partir do momento que eu marquei a região, ele tá rompendo, ó. Ele tá iniciando um novo movimento no 42. Então, ele fez, ó, um rompimento, um pullback abaixo das médias, então eu preciso de uma confirmação. Seria melhor se esse candle 48 tivesse fechado acima da T4, né? Aí fica ruim de entrar aí, porque querendo ou não. Eu gosto do doji que tem o corpo aqui no meio, porque aí realmente ele é um candle de dúvida. Assim, ele caracterizou mais uma rejeição, né? Desses suportes aqui. Eu acredito que por ter vindo de um rompimento, eu acho que eu teria entrado, viu? Nesse daqui. Nesse 48 na compra, né? Porque isso que você tem que pensar, gente. Sempre que vier de um rompimento, ele só tá fazendo um pullback para continuar. Sempre que ele vier de uma perna de alta, aí sim é ruim você já entrar tipo abaixo, né? Com candle abaixo da média. Aí fica ruim mesmo. Agora, se ele tá rompendo uma estrutura e fazendo um pullback, é só aguardar a confirmação, tá bom? 1, 2. Melhor se ele tivesse fechado acima da T4, tá bom? E aí deu um movimentão, né? Bem legal. Quem entrou aqui se deu bem. Então grava isso, porque ó, foram cenários diferentes, né? Do que foi a semana passada e essa. Eu estou vindo de um movimento de alta. Eu preciso marcar e operar acima dessa região. Eu estou vindo de um rompimento, que é só um candle ou 2. Eu aguardo o pullback e entro, tá? Ele sempre vai ele sempre vai fazer o pullback para continuar o movimento. Agora, quando ele vem de uma perna de alta, ele pode parar nessa região, ele pode não passar dessa região, porque ele já andou muito, tá? Então, anota isso aí. Então, beleza, agora ele tá dando outro movimento de alta, vamos marcar aqui o 52, mas acho que chega, né, de subir. Já subiu muito hoje esse mercado. E amanhã vai ter o payroll, né? Amanhã ele ajusta aí o resto.
Tomara que ele não vá mais para cima. Mas se bem que já até bateu, já passou dessa região faz tempo, né? Aí aconteceu isso, a perna de alta, 52 eu vou marcar. E essa situação, olha o pullback abaixo da região do 52, ó. Fez esse movimento de baixo, um pullback abaixo dessa região, tá? Vai começar a deixar entradas aí de venda, né? Vamos ver o que vai acontecer só amanhã, tá bom? Poderia entrar, olha, não sei se ele vai fechar, mas literalmente é o que a gente estava conversando agora. Se fechar, vai, ou 34, 35 abaixo da T4, o 55 vai abaixo da T4, o 56 abaixo da T4, é uma venda, tá? Aí, acionando o 56, você pode entrar na venda. Tá bom? Então, é isso, pessoal. A revisão foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Olha, hoje deu 20 minutos aí de revisão. Foi bem legal, né, o cenário. Qualquer dúvida, me manda. Tipo, Ana, você falou isso daí na revisão, eu não entendi. Me manda, aí eu tento pegar mais cenários para vocês olharem, tá bom? Então é isso. Uma boa noite para vocês e até amanhã.